nós estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que preocupa muitos pais e que até traz números que assustam um pouco, que é o câncer infantil. Para isso eu recebo aqui no estúdio a oncopediatra, a doutora Adalisa Henke. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, doutora, falando desses dados que eu disse que assustam um pouco, dados do Instituto Nacional do Câncer, né, de que em média por ano 13 mil crianças e adolescentes desenvolvem algum tipo de câncer. Esse número é real? Assusta um pouquinho, né? Isso é real. Dados nacionais, cerca de 13 mil, 12.500, 13 mil crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer por ano. E o câncer infantil é a doença que mais mata crianças. Nós só perdemos mais crianças por acidentes, que são causas evitáveis, então a doença que mais mata é o câncer infantil. E dá para evitar, doutora, prevenir realmente o câncer nessa idade? No câncer infantil a gente não fala muito em prevenção. Diferente do adulto, que a gente orienta não fumar, ter uma vida mais regrada. Na criança, assim, o que a gente sabe hoje? Exposição a agrotóxicos, os pais, então essas crianças podem ser predispostas a alguns tipos de tumores, principalmente tumor do sistema nervoso central. E a gente sabe também que o uso do ácido fólico na gestação, é um comprimidinho que toda gestante usa lá nos 3 primeiros meses, é uma medicação que é para fechar o tubo neural, para formar direitinho o sistema nervoso central da criança. Esse também há uma comprovação de que reduz a incidência. Então são cuidados que podem auxiliar. Isso. Mas você falou que a prevenção não se trabalha tanto. O que é importante é a questão do diagnóstico precoce realmente, então? Isso. É a gente pensar, saber que o câncer infantil existe, porque muitas vezes a palavra câncer ainda assusta, né? Como as avós que não falavam a palavra câncer, é aquela doença. Saber que ele existe, pensar nele, fazer o diagnóstico precoce, tendo a suspeita, encaminhar para um médico de confiança, ele vai fazer os primeiros exames e, confirmando ou mesmo tendo a dúvida desse colega, ele vai encaminhar para um oncologista pediátrico para então a gente fechar o diagnóstico e o quanto antes iniciar o tratamento. Quais são os tipos de câncer mais comuns, né, entre infância e adolescência? Sim, o mais comum da faixa etária pediátrica é a leucemia, as leucemias agudas, leucemia linfoblástica aguda é a mais comum. Em adolescentes, a segunda neoplasia mais comum são os linfomas, que é o câncer das ínguas, que começa a ter caroços, febre prolongada, suor excessivo, a gente tem que pensar no linfoma, nos linfomas. E na faixa etária dos menorzinhos, o segundo mais comum é de sistema nervoso central. A criança tem alteração de comportamento, irritabilidade, vômitos, que eles acordam de manhã já vomitando. Sempre a gente descartando as causas comuns. Vômito na criança não significa um tumor em sistema nervoso central. Pode ser uma infecção viral, uma diarreia que vai causar esse vômito. Só que descartando essas causas comuns de doenças da infância, a gente tem que sempre pensar no câncer infantil. Quanto antes essa criança chegar para ser fechado o diagnóstico e iniciado o tratamento, maior a nossa chance de cura. Existem tumores que nós conseguimos mais de 90% de chance de cura em 5 anos, que a gente chama de sobrevida livre de doença. Sobe de 90%, então, só que essa criança tem que chegar rápido para nós, né? Como é que se encontra esse equilíbrio, né, entre uma doença que pode ser, enfim, uma febrezinha que pode ser apenas uma gripezinha, enfim, e a preocupação para o câncer, sem a gente criar alarde também entre os pais, mas para que pontos que eles devem estar atentos e procurar, não, agora eu preciso de um profissional, porque realmente não deve ser só uma gripezinha. Sim. A gente tem que estar atento aos sinais de alerta, né? Por exemplo, a gente está comentando sobre a febre, mas é uma febre que não tem causa. A amidalite da febre na criança, a infecção de urina da febre na criança, descartados todas essas causas e a febre continua prolongada, passa-se 3, 5, 10 dias de febre diária, sem a gente achar um foco, a gente tem que pensar em câncer infantil. E não é difícil diagnosticar, basta um exame simples, um hemograma,
que ele pode me ajudar, que ele tem alguma alteração suspeita, e aí então ser encaminhada. Tem alguma idade, doutora, entre as crianças onde se desenvolve mais o câncer, onde se diagnostica mais? Na faixa etária dos 2 aos 6 anos, essa é uma faixa etária que a gente tem mais pacientes. Assim, é um momento mais sensível da vida da criança para a gente pensar em câncer infantil. E por que? A questão imunológica realmente? Sim, a gente tem como fatores imunológicos. Agora, falando em imunológico, me vem as antivacinas, né? Houve uma campanha e aí se teve tantas outras infecções. A gente tem que ter o nosso sistema imunológico vacinado. Eu sou super a favor de vacina porque a gente tem que ter ele reforçado para conseguir combater as doenças, inclusive doenças malignas. Nós todos os dias, adultos e crianças, produzimos células de alguma maneira errada e o nosso sistema imunológico, ele estando adequado, ele vai lá e elimina essa célula errada. Se a gente não está com a nossa imunidade boa, a célula continua se multiplicando, vai se duplicando e aí pode se transformar mesmo numa doença neoplásica. Então, esse cuidado, tanto com a vacinação, quanto outros cuidados com o sistema imunológico são essenciais. Aí não só falando de crianças, né? Isso. Para todos, né, Para todos, né? Bom, crianças podem nascer com câncer ou ou o câncer só se desenvolve ao longo da vida realmente? Não, a gente pode nascer. A gente tem crianças que em vida intrauterina se nota lá no morfológico. Então, o acompanhamento com o obstetra durante o pré-natal é essencial, porque a gente vai usar o ácido fólico, que nós oncologistas somos fãs, e a gente vai fazer o morfológico, que a gente pode achar alguma alteração ali. Tendo essa alteração intraútero, já se sabe, essa criança nasceu, já vamos encaminhar para o pediatra, para ele estar bem alerta aos exames, para poder encaminhar o oncologista. Algumas crianças nascem com tumores. Um tumor que é muito comum é o da retina, o retinoblastoma, que um sinal, na verdade, comum dele é o olhinho branco, o olhinho de gato. Quando a gente tira o flash, a máquina, ele faz um olhinho branco. Ele fica totalmente branco o olhinho? Isso, ele fica com um ponto, assim, normalmente mais central, com uma luz diferente do outro olho. E esse tipo de tumor pode vir, ele é um tumor genético e ele pode vir já nos primeiros meses de vida a serem notados. Quanto antes essa criança também chegar, a gente tem a chance maior de salvar a vida dela, mas principalmente de conseguir preservar a visão, né? Nesse caso, uma fotografia pode resolver ou ela talvez não apareça em todas as fotos? Ela aparece em todas as fotos ou não, esse detalhe? Não, é porque é uma lente, né? O olho da gente também é uma lente, conforme a luz bate, se ela pegar bem em cima do tumor, vai aparecer essa lesão para nós. Então é um sinal que os pais devem estar atentos. Devem estar atentos. Se você tirou uma foto, tem um brilho diferente num ou nos dois, o retinoblastoma ele pode vir bilateral, tem que sempre, pelo menos encaminhar o seu pediatra, mostrar essa foto, olha, eu fiz essa foto, queria saber se está tudo bem. Doutora, fator genético tem alguma relação com câncer para criança? Tem. Existem cânceres, o retinoblastoma é um que ele vem associado com uma alteração genética. A gente cuida dessa criança, a gente cuida dessa mãe, que ele tem uma alteração genética muito propensa à mãe a ter câncer de mama, a mãe intestino, pai intestino. A gente busca essas alterações genéticas nessa criança e cuida dessa família, cuida clinicamente dessa família também, com acompanhamento. E essa criança, se ela tem um retino bilateral, por exemplo, os dois olhinhos acometidos, a gente não dá alta para essa criança no final do tratamento, porque a gente sabe que ele é um adolescente com muito maior risco de desenvolver um osteosarcoma, que é um tumor dos ossos. Então é um paciente que a gente não dá alta, a gente acompanha ele, acompanha os pais e mantém ele até a vida adulta. Isso porque as células cancerígenas continuam? Qual é a explicação técnica para isso? Porque esse paciente ele tem uma alteração genética. Ele não tem um gene que é o supressor de tumor. Ele não consegue eliminar tumor. Se o organismo dele faz aquela célula errada,
geneticamente ele não consegue ir lá, não é porque a imunidade dele não está adequada, é por uma alteração genética do paciente. E isso vem genético, vem de pai, vem de mãe, então a gente tem um colega geneticista que sempre acompanha o oncologista pediátrico para fazer esses diagnósticos conosco. Um câncer que os pais têm, a criança necessariamente, se ela desenvolver, ela desenvolve o mesmo ou não? Não. O câncer, quando ele é desenvolvido no adulto, ele é de alguns tipos de células. As células dos tumores das crianças são células embrionárias. Por serem células embrionárias, são células que se multiplicam muito mais rapidamente e que se desenvolvem de uma maneira mais rápida. Por isso que na criança a gente não consegue esperar entre a suspeita e o início do tratamento, que o INCA dá um prazo de 90 dias. No câncer infantil a gente não tem esses 90 dias. Se ele desenvolver os sintomas, quanto antes ele precisa estar na mão do oncologista, máximo uma semana, para que a gente possa fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. É muito mais agressivo na criança do que no adulto, então? Isso, por causa dessa multiplicação acelerada das células, né? Porque a gente tem que ter isso na infância, para poder crescer, para o cabelo crescer, para a unha crescer, para os órgãos se desenvolverem, a gente tem que ter essas células embrionárias se multiplicando de uma maneira muito rápida. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais daí do tratamento, né, e seguindo aí esses cuidados do câncer infantil. A gente faz uma pausa e volta já já. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre câncer infantil. Aliás, infanto-juvenil, né? Já que a gente fala da infância e adolescência também. Estamos recebendo aqui a doutora Adalisa Henke. Doutora, a gente já falou bastante sobre o diagnóstico, né? E agora tem também a questão do tratamento. Bom, lembrando primeiro, em relação ao diagnóstico, ele difere de alguma forma do adulto ou a forma de se diagnosticar é semelhante? É semelhante, a gente com um exame simples, tanto no adulto quanto na criança, não precisa de nada muito sofisticado, né? Hemograma simples, um raio-x, se pensar numa tumoração óssea, um raio-x daquela região já vai nos dar a suspeita forte. Claro que depois se encaminha para biópsia, né? Se fecha mesmo o diagnóstico, mas o importante é essa suspeita e encaminhar rapidamente, né? A doutora falou no último bloco que o tratamento acaba sendo um pouquinho mais acelerado por conta do câncer ter um crescimento também mais acelerado na infância, né? Mas o tratamento também é semelhante com quimioterapia, rádio? Nesse sentido é igual aos de adultos? Sim, só dependendo da faixa etária, a gente usa na criança e no adolescente, né? A quimioterapia, usamos a radioterapia e usamos a cirurgia como tratamentos e transplantes, né? Transplantes, o autotransplante ou o transplante de um outro doador. A radioterapia é diferente do adulto. O tratamento do adulto busca muito o uso da radioterapia na criança. As crianças abaixo de 3 anos nós não irradiamos. Não existe a permissão por protocolos de a gente irradiar crianças abaixo de 3 anos, mas acima se faz esse uso também. E a quimioterapia, por conta de ser do câncer na infância, às vezes crescer muito rapidamente, ela também se começa cedo? Sim, o quanto antes a gente iniciar o tratamento com quimioterapia, ou se é um tumor que requer uma rádio, rapidamente a gente iniciar essa rádio, ou requer uma cirurgia, a gente já fizer, iniciando o tratamento rápido, a resposta vai ser melhor, sim. E é o que a gente sempre busca, assim, chegar rápido esse paciente e a gente já iniciar rapidamente o tratamento dele. Doutor, efeitos que causam nas crianças, né? Porque a gente vê nos adultos a quimioterapia, ela chega a ser dolorida, né? E derruba, né, muito o paciente. Na criança, é também dessa forma, tão pesado quanto? Também. A gente vê as crianças que estão em tratamento, assim, é aquela mesma visão de um paciente adulto, né? As crianças, elas ficam muito emagrecidas,
bastante pálidas, perdem o cabelinho, então dá aquele aspecto mais adoecido, né? Enquanto eles estão fazendo o tratamento, o uso de sondinha para poder se alimentar, porque não conseguem comer. Então ficam bastante debilitados. Esses são os tratamentos mais agudos, os efeitos mais agudos, né, imediatos assim da quimioterapia, o vômito, a queda de cabelo. Mas a gente também tem efeitos tardios que a gente precisa cuidar dessas crianças. Alteração de aprendizagem, eles ficam com um pequeno déficit pela quimioterapia, e se a gente precisar associar uma radioterapia em sistema nervoso central, a gente já sabe que a gente vai ter esse efeito. Cardiotoxicidade, quimioterápicos que a gente usa, alguns são cardiotóxicos, então a gente tem que controlar a função desse coração, o batimento dele, como é que está. Isso pós-tratamento mesmo, pós-tratamento. Aumento de peso, normalmente são, se é uma criança que terminou o tratamento, é um adolescente obeso, com triglicerídeos aumentados, colesterol aumentado, com hipertensão. Então são pacientes que, como a gente agride muito, a gente sabe que a gente vai ter muitos efeitos e deve acompanhar eles. O processo ali de quimioterapia, ele demora muito tempo? Isso também depende de paciente a paciente? Isso depende, na verdade, do tipo de tumor. Mas, em média, sim, a gente pode tratar com quimioterapia, dependendo do tipo de neoplasia que ele tem. É de 6 meses a 2 anos de tratamento que esses pacientes passam. Não é necessariamente todo esse tempo internado, mas a grande maioria do tempo eles ficam internados. A gente retira eles do convívio social, a gente retira essas crianças da escola por todos esses riscos de infecção que a gente tem medo, né? Que assim, ó, a gente não perde o paciente por câncer, mas a gente perde o paciente por infecção. A imunidade cai muito. Cai muito com o tratamento, então a gente acaba restringindo muito eles. A gente diz que a gente tira tudo, né? A gente tira a escola, a gente tira os amigos, banho de mar não pode porque eles estão com catéter. Então... Pois é, doutora, e como é que é esse processo? A doutora que acompanha muito não só as crianças, mas acaba se envolvendo com a família também, né? Porque muda completamente a rotina da criança, da família, e é um cuidado que vai além só do tratamento do câncer, né? Tem um cuidado psicológico ali muito envolvido. Forte que a gente precisa dar. A gente não trata câncer infantil o oncologista. Eu sempre comento com as mães dos meus pacientes que a minha parte é a mais fácil. Prescrever quimioterapia é muito fácil. Agora, o acompanhamento com psicologia, o acompanhamento com fisioterapia, com terapeuta ocupacional, o apoio da enfermagem que nos dá. É uma equipe multiprofissional porque nós não tratamos um paciente. Nós tratamos um paciente e uma família ao redor que adoece junto, né? Porque a gente tira o chão. Né? Quando a gente dá o diagnóstico, por mais que seja uma suspeita, a gente tira o chão dessa família. Então a gente precisa ter um reforço de psicologia, um reforço emocional ali para todos muito, muito forte. Fortalecer essa base influencia de alguma forma no tratamento? A criança pode responder melhor se ela estiver fortalecida nisso? Muito, assim. A gente tem muito... o trabalho lúdico que é feito, ele faz toda a diferença. Eu gosto muito de comentar que na minha equipe eu tenho um Batman. E eu sou a única oncologista do mundo que tem um Batman na minha equipe e ele me faz toda a diferença. Ele, assim, as crianças, mais os adolescentes têm algumas restrições, não querem tomar banho, ficam chateados, envergonhados porque o cabelo está caindo, já vão me tirar tudo, eu não vou nem tomar banho mais. É incrível, o Batman entra, parece que o sol chegou. A resposta desse trabalho que é feito lúdico com as crianças e com os adolescentes me traz uma resposta melhor, um enfrentamento deles melhor no tratamento e para mim a consequência é de que eles aceitam melhor, que precisam tratar, de que precisam se esforçar para comer, que eles precisam me ajudar. A imunidade deles vai melhorar, com certeza melhora, porque eles estão melhores. E aí o sucesso no tratamento é maior. Existe muita resistência dos pais em relação a isso, doutora, na hora que recebem essa resposta, né, esse diagnóstico da suspeita de câncer, resistência de que, meu filho não está, essa dificuldade de aceitação, existe isso? Existe, sempre existe essa negação no início, né? Não pode ser comigo, porque comigo... Que é o que a gente sempre pensa, assim, isso vai acontecer no vizinho, na minha casa nunca vai entrar esse tipo de doença.
E por que comigo? Se eu sou uma pessoa do bem, se meu filho é um filho querido que não fica fazendo arte, isso acontece. E aí a gente entra também com um trabalho de religiosidade, né? Porque a gente pode tratar o corpo, mas a gente tem que tratar o espírito desses pacientes e desses familiares também, para que se apeguem na sua fé. Assim a mãe pode me ajudar. Se ela tem a fé, ela está fortalecida, a outra parte eu faço. E isso também me faz diferença no tratamento. E eu sempre peço para as mães, quando o teu chão desabar, a tua força vai ser o teu filho, ou a tua filha quem está ali tratando. E tu vai ser sempre a força dele, então vamos se fortalecer. Se der vontade de chorar, porque vai dar 1 milhão de vezes, tu vai lá fora, tu chora conosco. Quando tu entrar no quarto, tu tem que estar bem para passar confiança para essa criança. E a gente então tem que fortalecer o familiar, o acompanhante, para que a gente possa ajudar melhor esse paciente, né? Você que é oncopediatra, é muito psicóloga também, acaba virando amiga da família. Sim, a gente acaba se tornando uma família, porque a internação é muito prolongada, né? Essas crianças ficam muito internadas. Eu passo mais tempo com eles do que com a minha família em casa, eles passam mais tempo comigo dentro do hospital do que em casa com a avó, então a gente acaba sendo uma pequena família mesmo. Bom, doutora, sobre as taxas de cura, né? Existe algum dado que mostre porque o número de crianças com câncer é alto e assusta. Me diz que o número de cura é bom também. Se o diagnóstico é precoce, sim. Eu tenho chance de sobrevida, dependendo do tipo de tumor, acima de 95%. Se ele chegou precocemente para mim. Se a criança já chega bastante debilitada, metastática, né, quando a doença espalha, atrasada nesse diagnóstico, essa minha chance cai para 40, cai para 20 e aí eu tenho pouca resposta. Por isso que eu sempre gosto de bater no diagnóstico precoce. Quanto mais cedo essa criança chegar, mais rápido a gente vai poder iniciar o tratamento e a nossa chance de cura vai ser maior. E o câncer sempre dá sinais, doutora, ou de alguma forma ele pode ser silencioso? Ele, no início, dependendo do tipo de tumor, ele é silencioso, mas a gente sabe que entre o surgimento daquela primeira célula que se multiplicou errada até os sintomas, os sinais e sintomas, nos mais silenciosos é cerca de 2 a 3 meses. Então é rápido, é rápido. E se a gente perdeu 3 meses, a gente tem tempo de correr atrás dessa máquina aí e ter uma chance de cura. Então, se os pais ou quem está próximo está atento, consegue encontrar algo diferente e correr atrás do tratamento. Isso, a gente só não deve alarmar, né? Qualquer febre sair com medo que é uma leucemia, qualquer mancha roxa que a criança se bateu comum é alguma alteração. Não, só que a gente deve ter, todos nós devemos ter o nosso médico de confiança. E aí, quando eu tenho a suspeita, quando eu estou na dúvida, pede ajuda para ele, que ele vai ter a capacidade técnica de pensar, não, isso aqui é uma simples infecção comum, ou não, isso aqui é algo mais sério que eu preciso te rever daqui a 2 dias e assim fazer um acompanhamento mais próximo para a gente diagnosticar algo. Bacana. Doutora, antes de a gente encerrar, só uma curiosidade, né? A questão geológica, dá para se mapear tipos de câncer? Tem regiões que podem ter cânceres, algum tipo diferente de outras regiões? Sim, aqui no sul do país, na região Rio Grande do Sul, a parte de Serra Catarinense e no Paraná, a gente tem um mapeamento do carcinoma de adrenal, que é um tumor bastante raro, mas ele vem de os tropeiros que saíram do Rio Grande do Sul e migraram até o Paraná, por eles terem casamentos consanguíneos, fizeram essa maior número de doentes com essa alteração genética. O carcinoma de adrenal, ele vem com uma doença genética, lá no norte a gente não acha tanto. Claro que alguém que daqui migrou para lá vai levar a doença junto, mas se a gente olhar no mapa do carcinoma de adrenal, ele é bem pintado aqui no sul do país. Interessante. Doutora, obrigada, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista, espero que tenhamos alertado, não alarmado, mas alertado muitos pais, né, em relação a esse assunto. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Muito obrigada pelo convite e que a gente possa divulgar o quanto mais sinais e sintomas, para que a gente não alarme, mas para que a gente possa pensar, sempre lembrar que o câncer existe e a gente tem chance de cura, não vamos se esconder,
né? Não vamos ficar com medo do tratamento, vamos buscar ajuda, porque tem chance de a gente ficar bem. É o que eu digo para as mães, assim, eu quero ficar junto de vocês porque eu quero ir para a formatura, eu quero ir para o casamento, e a gente tem que estar unido e lembrar que tudo vai ficar bem. Com certeza. Obrigada, doutora. Bom, gente, Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera.